Graça e paz, irmãs. Meu nome é Patrícia, eu sou coordenadora do grupo do Desperta Débora aqui na cidade de Bauru e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o mês de setembro. Normalmente no mês de setembro é um mês que eu me calo um pouquinho, eu me guardo um pouquinho. É um assunto que eu não toco, que eu não falo muito sobre a campanha que se faz no mês de setembro, aonde se divulga muito o Setembro Amarelo, que é uma campanha contra o suicídio. E é um assunto assim que eu não toco muito nele, mas hoje eu quero falar sobre ele. Eu vim de uma família muito desestruturada. Quando eu era bebê, criança, o meu avô, pai do meu pai, se suicidou. Então nós crescemos ouvindo falar que o pai do meu pai havia dado um tiro no ouvido. E isto, para nós, criança, era um bicho de sete cabeças. Nós ficávamos totalmente apavoradas com esse assunto. Apesar de eu não ter conhecido o meu avô, mas aquilo incomodava a gente. Depois, quando eu estava nos meus 35 anos, por aí, um primo meu, uma família muito rica, ele deu um tiro no ouvido. E isso veio assim trazer um impacto na nossa família muito difícil. Impactou porque já havia um histórico de um suicida. E de repente vem mais um. Foi uma coisa assim que impactou a família mesmo. Passando-se os anos, eu me casei, fui para a igreja, pela misericórdia do Senhor, edifiquei a minha casa sobre a rocha que é Cristo, que é uma pedra de esquina, e consegui criar meus filhos, minha família no Evangelho, e muitas lutas, claro, né? Mas muitas vitórias. E vem um problema, você vai para os pés do Senhor, vem uma luta, você sabe aonde você se refugiar. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele é o nosso socorro presente, né? Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, o que difere nós dos demais? Nós temos lutas, temos angústias, mas nós temos um socorro bem presente na hora da angústia. E assim nós fomos caminhando. Queria ler um versículo para vocês que se encontra no Salmo de 139, porque, irmãs, eu até procurei um versículo para falar, mas é tão difícil achar um versículo sobre suicídio, sobre falar. Fato é que eu não estou aqui para entrar no caminho, se suicida herda o reino do céu, não herda. Não é isso que eu quero dizer para vocês. Eu quero contar o meu lado sobre a experiência que eu tive sobre o suicídio. Então, eu procurei um versículo. E o versículo que eu encontrei é o Salmo de número 139, versículo 16, que diz assim: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, a quais ia sendo dia a dia formados, quando ainda nenhuma delas se havia. O interessante que fala que o Senhor vai vendo dia após dia. Eu penso assim, quando eu penso nesse versículo, eu levo ele para mim que o Senhor é aquele que nos vê dia após dia. Não é aquele Deus que está distante. Não, Ele é um Deus conosco. Ele vai nos vendo e diz a palavra que Ele vai até escrevendo no livro, né? Quando foi no ano de... Então eu me casei, tive minha família, mas a minha irmã também se casou. E ela não tinha uma família assim, ela não era estruturada na palavra do Senhor. Uma mulher linda, uma loira dos olhos verdes, de uma personalidade forte. E era uma pessoa assim justa, muito justa. Ninguém fazia malvado, ninguém fazia o mal para uma outra pessoa perto dela que ela se calasse, não. Ela comprava a briga, ela era muito justa, a minha irmã.
E só que ela era muito assim, desestruturada. E no ano de 2013, no dia 3 de maio, bateu palma na casa dela 6 policiais. E ela atendeu e falou para eles: vocês prenderam o meu filho? E eles falaram: não, ele se enforcou. E acharam o filho dela dependurado em uma árvore, morto. Imediatamente nós fomos para lá, ficamos perto dela, irmãs, vocês não têm noção. Eu sei que perder um filho é difícil. Eu sei, gente, meu Deus, mas perder um filho para o suicídio é desesperador. Ela batia no peito, ela falava assim: é culpa minha. Porque quando ele falava assim: mãe, eu não quero mais viver. Mãe, eu não tenho mais porquê. Ela levava para o outro lado e falava assim: tá querendo chamar minha atenção? Ah, quer morrer? Eu preparo um copo de veneno para você. Chegava a falar isso. Não levava a sério o grito de socorro do próprio filho. Irmãs, ver uma pessoa que você ama dentro de um caixão é desesperador. E minha irmã não atentou para o pedido de socorro e o menino se matou. 28 anos. Um menino lindo, irmãs. Eu me lembro de ver no caixão ele, os dentinhos dele, uns dentes perfeitos, um moço lindo, perfeito. E a minha irmã desabotou a blusa assim e nós víamos a marca. Foi uma cena assim que eu oro muito para ser consolada, né? E depois disso, nós caminhamos muito com a minha irmã, como a minha irmã sofreu. Meu Deus, a minha irmã falava assim: Patrícia, eu não aguento. Patrícia, eu não dou conta. E eu falava: Ana, pelo amor de Deus. Eu fui para a cidade de Paulínia, eu fiquei um mês com ela lá. Nós dormíamos juntos, tomava banho juntas. E quando eu saí de lá, ela estava mais alegre. Ela estava até congregando na igreja. Congregando, que eu digo assim, ela ia, mas estava indo, né? E eu falava muito com ela, e ela falava assim: eu não aguento. Eu não aguento de saudade, eu não aguento de culpa, eu não aguento o que eu estou vivendo, eu quero morrer. E eu falava para ela: Ana, pelo amor de Deus, você tem uma irmã. Você tem uma irmã que te ama, você tem uma filha. Ana, dobre os seus joelhos, eu estou dobrando meu joelho. Vamos clamar por misericórdia. Pelo amor de Deus, não faça isso. Olha a nossa mãe, minha irmã. A nossa mãe é doente. Minha mãe estava lutando contra um câncer. Por favor. E eu clamava, clamava. E ela, um dia, no dia 21 de novembro de 2016, ela conseguiu o que ela queria. Ela tomou 120 comprimidos e veio a óbito. E depois de 12 horas, a minha mãe achou o corpo dela enrijecido e minha prima me ligou e falou para mim assim, ela me chama de Maria Dirce. Ela falou: Maria Dirce, a Ana... Falei: o que tem a Ana? Ela pegou e falou assim: a Ana tá roxinha. Ela não conseguia me falar. Eu falava assim: a Ana, ela faz uso de bombinha, ela tem asma, né? Colocaram ela num balão de oxigênio. Ela falou: não, a Ana se matou. Irmãs, eu me lembro que eu estava na loja do meu marido e eu até hoje consigo ouvir o grito que eu dei. Eu falei: não, mas foi um grito, sabe? O choro. Fomos para a cidade lá. Ela vê ela naquele caixão, é muito difícil pensar, é muito difícil falar sobre isso. Meu Deus, que coisa terrível, que dor, que dor, que dor, que dor. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Irmãs, como coordenadora do Desperta Débora, muitas das vezes a gente ora por pessoas que falam que vão se suicidar. E eu queria, irmãs, dizer para você, nesse setembro amarelo, nessa época de campanha, esse assunto que eu quase não toco.
que eu evito falar. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, que perder um filho por um acidente, por uma enfermidade, é algo assim terrível. Meu Deus. Mas perder um filho por um suicídio é muito pior. Você se sente culpada, você se sente, sabe? E eu me lembro que quando eu cheguei do velório, eu falei para os meus filhos, pelo amor de Deus, nunca façam isso comigo. E minha irmã fez isso em novembro, dia 21 de novembro de 2016. A minha mãe, que estava doente, simplesmente parou de comer. 40 dias depois, ela morreu. Então, minhas irmãs, nós do Desperta Débora, vamos orar muito, vamos aconselhar, sabe? Não vamos dormir, vamos, assim, vigiar. A pessoa que tem um histórico de um filho, de um parente que fala em suicídio, irmãs, vigia, ora, mas vigia também. É necessário que você acompanhe, que você esteja muito de perto, para na hora que a pessoa tem aquela fraqueza, você tomar pela mão, segurar e não deixar acontecer. Então eu quis fazer esse vídeo para vocês, para contar um pouquinho a minha experiência com o suicídio, o porquê que o Setembro Amarelo mexe muito comigo. Eu tive que, depois que aconteceu isso, eu tive que ir muito aos pés do Senhor, porque não é fácil. Não é fácil. Nós éramos muito próximas. Nós conversávamos todo dia, nós ligávamos toda hora, esse WhatsApp era toda hora, até hoje, irmãs. Às vezes, quando acontece alguma coisa, tem vezes que eu me esqueço, eu falo, vou ligar para Ana, ou então eu penso assim, poxa vida, a Ana ia estar tão feliz de ver isso, ela ia rir isso, ela ia rir disso. Ou quando eu estou com a minha outra irmã Cláudia, às vezes a gente conversa e uma fala, nossa, você fez a cara da Ana agora, né? Então, queridas irmãs, a palavra de Deus nos fala. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, a quais ia sendo dia a dia formado, quando nenhuma delas se havia. O Senhor é o Deus que contempla todas as coisas. Ele é o Deus que está conosco todos os dias. E eu quis abrir meu coração para dizer para vocês, irmãs, que nós temos que, como eu posso dizer, nós temos que realmente atentarmos mais. Nós temos que realmente, assim, gastar a nossa vida para ajudar quem tem esse histórico, quem está por essa fase, e orar, e jejuar, e jejuar, e orar, e orar, e jejuar, muito. Sabe aquele versículo que fala, põe a tua boca no pó? Nós temos que pôr. Eu quis dividir esse meu testemunho com você, minhas irmãs. E eu deixo esse testemunho no nome de Jesus. Amém?